Chegamos no vestibular da FAMEMA. Agora nós vamos dar uma olhada mais uma das provas paulistas que tem como banca a VUNESP, né? Então eu já tô avisando você, caso você seja desavisado, aí esteja perdido, qualquer dos vídeos que você olhar do canal aqui para FAMEMA, FAMERP, Unesp e Unifesp, tudo a mesma banca, tudo o mesmo padrão de prova. Pode ter alguma diferença pequena, mas se estiver estudando para essas provas, com certeza vai ser muito útil você fazer todas elas e ver os vídeos também uma das outras, né? Então, assim como eu estou publicando agora esse vídeo da FAMEMA, já tem aqui no canal, na ordem da playlist Unesp e Unifesp. Já pode dar uma olhada nesses dois também, e vai ter em breve o da FAMERP, tá? Encerrando aí essas quatro que são dessa banca. Aí das paulistas, se a gente for olhar para FUVEST e for olhar para a Unicamp, aí já são duas provas bem diferentes com particularidades. Mas essas quatro que eu citei, você pode ficar à vontade, que certamente vai te ajudar nos seus estudos. Então nessas duas primeiras questões aqui, questões bem gramaticais, tá? E eu selecionei essa sequência aí que tem de questões que falam da transposição de frases, seja do discurso direto para o discurso indireto, ou da voz ativa para a voz passiva, são questões que na verdade estão cobrando o tempo verbal, né? Eu gosto de destacar para os alunos que sempre que um concurso cobra isso, ele não está na verdade cobrando o discurso, ele está cobrando a mudança ou a manutenção do tempo verbal. Então parece que é uma questão sobre discursos, a primeira, mas na verdade sobre tempo verbal. Parece que é de voz passiva, mas na verdade de tempo verbal, quer ver só? Então a primeira diz assim, né? Ao se transpor o trecho, e ei-lo que disse, encarando o seu povo, eu sou o novo burgomestre, para o discurso indireto, o termo sublinhado acima assume a seguinte forma. Então a primeira coisa que você tem que saber é que esse eu sou, que está no presente, né, ele está dizendo naquele momento, vai ter que ir para um tempo passado. Com isso você já elimina a letra E, não é né? Vai ir para o discurso indireto, então ele vai para a terceira pessoa, a pessoa que estava ali disse que era, ou é, ou foi o novo burgomestre, não pode ser não pode continuar no presente, tem que ser no passado. Só que as outras quatro estão no passado, fora, foi, era e fosse. Aí se você fizesse a transposição, já conseguiria ver que era o era. Tem duas maneiras de ver isso. Ou decorando qual é a transposição do tempo verbal, sempre que tiver no presente do indicativo no discurso direto, vai virar pretérito imperfeito do indicativo no discurso indireto, e você tem que saber reconhecer quando é, né, um pretérito imperfeito, então daí tem que conhecer os tempos verbais. Ou simplesmente você pode trocar e ver como fica melhor, né? Então, ele disse, dois pontos, é o que tá ali, discurso direto. Ele disse que fora o novo burgomestre, foi, era, fosse, você vai ver que vai encaixar melhor se for o era, né? Sempre que tiver essa transposição, vai ser do presente pro pretérito imperfeito. Aí você escolhe decoreba ou entendimento, mas é isso que está sendo cobrado. No segundo, foi chamado então o velho mágico, ao se transpor esse trecho para a voz passiva sintética, qual será a forma verbal resultante. Daí, nos discursos a gente estuda que tem que haver uma troca, tem que sempre ir para um tempo verbal mais passado. Quando a gente está falando de discurso de voz passiva, aí é manter o tempo verbal. Então foi chamado então o velho mágico, tá no pretérito perfeito. Então tem que continuar no pretérito perfeito, ó. Chamou-se tá no pretérito perfeito, letra A pode ser, chamaram também tá, mas chamavam não tá. Então chamavam tá fora, já corta fora. Laura ali, ó, chamaram tá no pretérito perfeito, mas não tá com o C, né? Se ele quer a voz passiva sintética, não pode ser nem a C nem a letra D, não pode ser chamaram. E fora chamado, continuaria na voz passiva analítica, só que trocando o tempo verbal para pretérito mais que perfeito. Então todo mundo ia ficar em dúvida entre a A e a B, porque são as únicas duas que são de voz passiva sintética. Aí olha como as provas são sacana, né? Perguntou a voz passiva, teve que saber o tempo verbal, e o que ele quer saber na verdade? Chamou-se ou chamaram-se? Quem é o sujeito da frase? Se tá na voz passiva, o sujeito é o velho mágico. Se o sujeito é o velho mágico, o verbo tem que concordar com ele, seja a voz passiva analítica ou seja sintética. Então o correto vai ser a letra A. Chamou-se, então, o velho mágico, concordando o verbo. Se no lugar de o velho mágico fosse no plural, os velhos mágicos, aí nós teríamos chamaram-se os velhos mágicos. Se fosse um sujeito composto, chamou-se o velho mágico e o seu aprendiz. Teria que concordar com esse sujeito composto, chamaram-se o velho mágico e o seu aprendiz. Então, na verdade, as duas questões parecem ser de um conteúdo e estão cobrando outros. Isso é muito comum em provas de língua portuguesa, vai ser muito comum nas provas da banca VUNESP, porque é um vestibular que tem mais cara de concurso. Se você está assistindo essa playlist aqui, não sei se você faz concurso público ou não, a maioria da galera que me segue faz vestibular, as provas da VUNESP são bem diferentes dos outros vestibulares do Brasil. Se você comparar com vestibulares do Sul
URGS em Porto Alegre, UFSC em Floripa, UFPR em Curitiba, muito diferentes. Comparar com vestibulares do Nordeste, Estadual do Maranhão, Estadual do Ceará, muito diferentes também. Prova da UNEB, prova da UESB na Bahia, bem diferentes também, porque tem essa pegada mais concurso, que é uma pegada o quê? Faz a pergunta no enunciado, curta, objetiva, ou tu sabe ou tu não sabe. E sempre tá misturando mais de um conteúdo, isso pode acontecer. Então o estudo da gramática tem que vir acompanhado de todos os outros assuntos que podem estar sendo cobrados e interligados ali, né? Então algumas aulas de gramática básica ajudam bastante, eu tenho um curso de gramática para ajudar nisso, mas conseguir perceber como é cobrado nesse tipo de relação certamente vai também ajudar bastante. Eu aproveitei esse vídeo aqui para uma novidade que eu percebi numa das provas que eu estava analisando, né? Achei bastante interessante de trazer para cá. Ele cobrou alguns outros conteúdos que não são tão gramaticais assim, né? Das regras da gramática lá, normativa, análise sintática, vírgula, crase, mas são aqueles conteúdos que poderiam estar no Enem. Aqui a gente tem duas questões que estão cobrando, né? Tipos textuais de uma relação com funções da linguagem também, porque aparece a metalinguagem ali, e na outra questão está cobrando as vanguardas europeias, né? Então são assuntos que a gente estuda para o Enem e a gente vai para uma prova que é mais gramatical e de repente, pum, tá ali também, né? Isso que a gente sempre fala quando o aluno vai estudar para mais de uma prova, estar inteirado desses assuntos aqui que a gente chama de mais linguísticos, né? Não são tão gramaticais, mas envolvem um conhecimento de linguagem, envolvem um conhecimento da língua. A prova da FAMEMA cobrou esses dois aí também, vamos ver como que apareceu, né? No primeiro, o próprio título do poema antecipa o seu caráter. O título do poema, para quem não lembra na questão, o meu objetivo aqui não é fazer toda ela detalhadamente, né? É só comentar como cai, era Conto Cruel. E aí, eu achei a questão muito cruel, né? Porque hermético, essa noção de ser hermético, fechado, nem é muito assunto linguístico que a gente estuda, tá? E só para confundir mesmo, tá? Pedagógico teria que ter um caráter de ensinar alguma coisa. Não era um poema com o título Conto Cruel para ensinar alguma coisa. Metalinguístico deixava muito em dúvida. Porque quando você fala de um conto cruel, pode ser uma autorreferência ao próprio texto, né? Então muita gente ficou em dúvida. Argumentativo não era um poema com o título de conto cruel, então não estava defendendo um posicionamento com argumentos nem nada, mas narrativo também é bom, né? Porque se eu faço um poema com o título de conto, eu estou antecipando, como diz o meu enunciado, o caráter narrativo que ele tem. É um poema que parece um conto, e essa é a resposta. Letra E é a resposta da questão. Só que daí muito aluno me pergunta e fica em dúvida porque que não pode ser metalinguístico, né? E aí eu já vi até explicações assim, não, porque é um poema falando sobre conto. Para ser metalinguagem tem que ser poema falando sobre poema ou conto falando sobre conto. Errada essa explicação. Tanto que a prova do Enem já trouxe exemplos de metalinguagem em que era, por exemplo, Manuel Bandeira, num texto que era em prosa, um relato, contando como ele escreveu um poema, e era metalinguístico. Isso não tem nada a ver, não precisa ser do mesmo gênero textual. Mas, Lauro, então por que esse aqui não é metalinguístico se é um poema falando sobre um conto? Porque perceba, quando eu intitulo o meu poema de Conto Cruel, eu estou dizendo para você que ele parece um conto e não fazendo uma autorreferência. Entende? Eu não vou dizer assim, ó, este poema é como um conto cruel e aí eu explico por que o poema é um conto. Não. Se você lê o poema que está na questão completa, você pode procurar ele depois se você quiser também, parece um conto, não parece um poema, por isso que ele tem esse título. Então o caráter dele é narrativo e não um caráter de metalinguagem. Foi colocado isso no título e chamado a tua atenção para isso, para tentar te confundir, mas na verdade quando o enunciado da questão diz que o título já antecipa um caráter do texto, o que você podia ter feito? Você podia ter visto qual é o caráter do texto. E o texto não tem caráter metalinguístico, ele tem caráter narrativo. Então era uma pegadinha que podia levar muita gente embora, não era de gramática, por isso que eu fiz questão de salientar aqui. E a outra questão trouxe as vanguardas, ó. A presença do elemento onírico, que é o elemento de sonho, no poema de Mário Quintana, revela a influência, sobretudo, da seguinte vanguarda europeia. Então quando a gente fala de vanguardas europeias no Enem ou numa prova como a da FAMEMA, a gente sempre está falando de palavras-chave que identificam essa vanguarda. E aqui era muito simples, porque sonho, aí você tem que saber reconhecer que onírico é de sonho, está diretamente ligado ao surrealismo, resposta certa, letra D. Então,
por reconhecer a palavra-chave, né? O que eu trabalho com os alunos? O que é o surrealismo? É o sonho, é o inconsciente, é aquela noção meio, não basta não ser real, tem que ser surreal, é completamente nonsense, assim, completamente abstrato, coisas que só acontecem em sonho, sabe? Que você não consegue acontecer na realidade, não aquele sonho que parece real, de tão real que é, aquele sonho absurdo mesmo, que você nem consegue explicar pra pessoa como é que é a partir disso. Esses são os elementos oníricos que caracterizam, né? Então as outras vanguardas europeias, o simbolismo nem é vanguarda, né? É uma escola literária. Então, por mais que aí poderia causar uma confusão, né? O simbolismo tem esse aspecto do sonho também, talvez muitos tenham marcado, mas o enunciado é claro, né? Da seguinte vanguarda europeia. Simbolismo não é vanguarda europeia, tá fora, já não tem como ser. Cubismo valorizou formas geométricas, sobreposição de planos, então não tem como ser também. Expressionismo, a expressão de um sentimento, outra palavra-chave é a deformação desse sentimento, especialmente em pinturas. Não é o caso. Futurismo, ideia de progresso, olhar para frente, ideia de movimento, palavras que mostrem um movimento e não uma condição estática. Então aqui só poderia ser o surrealismo mesmo, né? Com a confusão aí da letra A, que embora tenha a ver com sonho, não é uma vanguarda e sim uma escola literária. Então, resolvi essas 4 questões para vocês, para tu, né, poder dar uma aquecidinha aí em relação a essa prova, se for fazer essa prova e entender como ela funciona. Claro que um vídeo como esse só não basta, ainda mais para uma prova que é muito gramatical como ela. Experimente fazer mais questões anteriores e ter aulas completas de gramática. Isso vai servir para todas as provas que eu for fazer aqui, que forem dessa mesma banca, que tem essa mesma pegada, tá? Então, aquilo que eu já comentei em outros vídeos, vou estudar gramática para as paulistas, né? E mencionei que Unicamp e UFVEST são exceções. Essas duas não dá para estudar junto, mas FAMEMA, FAMERP, Unesp e Unifesp pode estudar junto sim, porque a cobrança vai vir na mesma pegada. Valeu? Espero que tenha ajudado. Beijos!